Nitinho Samuel, né, compartilhado sobre a cura. Os fariseus, na análise deles lá, tentando descobrir o que aconteceu, não conseguiam abrir os olhos, né? E aí depois que os fariseus já tiveram questionado ele de todas as formas, os fariseus expulsaram o cego de onde ele estava, né? Aí eu queria ler junto com os irmãos, a partir do 35, o João 9:35. Ó Senhor Jesus. Fala assim, olha: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Amém. Então o cego, ele já havia sido curado pelo Senhor, né? Mas ele ainda não estava, ele não conhecia o Senhor, porque ele era cego, né? Ele não tinha visto. Então aí o Senhor foi e questionou ele: você sabe quem que é o Senhor, né? Você crê nele? Ele falou: eu ainda não conheço. E aí ele passou a conhecer, né? Aí ele falou: eu creio. Mas aí depois o Senhor no 39, ele fala assim: olha, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Então o Senhor, além dele querer que a gente crê nele, né? Senhor Jesus, ele quer que a gente reconheça a nossa condição. O Senhor, ele veio para juízo, para separar, né, os que veem dos que não veem. E hoje ele está querendo fazer isso na nossa vida. Ele está querendo nos mostrar Senhor Jesus. E aqui o cego, apesar dele, na Bíblia ele era um cego de verdade, hoje o Senhor quer nos mostrar que a gente pode estar nessa condição de cegueira, né? Mas é uma condição complicada, porque a cegueira, nesse caso espiritual, que a gente poderia estar se enquadrado nela, ela depende muito da nossa condição hoje de reconhecimento. Porque um cego de cegueira física não precisa falar que ele não está vendo, ponto. Agora, a espiritual necessita de muita simplicidade e humildade nossa, para a gente reconhecer essa condição, né? Senhor Jesus. E aí depois o 40 falou assim: olha, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E respondeu-lhe Jesus: se fosse cego, não tereis pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então é até meio contraditório, né? Então, porque eles estão vendo, eles são cegos. Mas essa é a cegueira, né, irmãos? É não reconhecer a nossa condição. Porque a partir do momento quando a gente não reconhece a nossa condição, o que acaba acontecendo é que a gente não se permite ser curado pelo Senhor. A gente não permite que o Senhor venha curar a nossa cegueira, né? A gente fala assim: eu já estou vendo, eu vou curar de quem então? Mas é isso que o Senhor quer, que a gente seja simples, né? E humilde, reconhecer: Senhor, eu sou cego, eu não estou conseguindo ver, me cura minha cegueira, Senhor. Ó Senhor Jesus. Isso é um exercício que a gente às vezes tem que fazer diário, né? Porque hoje o Senhor a gente está vendo, mas amanhã a gente acordou, é uma situação diferente, é um dia diferente. E aí a gente tem que voltar para o Senhor, às vezes: Senhor, eu estou cego, me cura. Ter essa simplicidade, essa humildade de reconhecer a nossa condição, não ser como os fariseus, né? Porque tecnicamente eles eram cheios de conhecimento. Eles sabiam lá o Velho Testamento todo, de trás para frente, eles eram os que analisavam as leis, mas eles não conseguiram ver o Filho de Deus, eles não conseguiram ver o enviado, por causa da condição deles acharem que eles eram cheios de vida, né? Que eles não eram cegos, que eles viam. Senhor Jesus. E aí eu também queria ler com os irmãos 2 Coríntios 4. Amém. Ó Senhor Jesus. Porque essa cegueira, né? Ela é uma coisa que foi colocada em nós, né? Não é uma coisa que a gente hoje acordou e falou: agora eu não quero mais ver o Senhor. É uma cegueira que aí no 2 Coríntios 4:4 fala, né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Senhor Jesus. Então Deus esse século cegou o entendimento, né, dos incrédulos. Ele está no graças ao Senhor a gente não é mais incrédulo, né? Porém, Ele está tentando fazer isso com a gente diariamente. Ele está tentando nos cegar, para a gente não ver a realidade que o Senhor quer nos mostrar, né? Através da palavra. Aí Ele nos cega para a gente parar de ver o que Ele está querendo nos revelar hoje. Através dos profetas, através do apóstolo, amém, através de toda a palavra que a gente tem recebido. Amém. O inimigo, o Deus desse mundo, está usando ferramentas aí, palavras bonitas, ou usa coisas do mundo, celular, para a gente parar de ver, né? A nossa consciência está cauterizada, os nossos olhos começarem a fechar para o que o Senhor quer falar conosco, né? E isso começou desde lá de Gênesis, né? Se a gente puder em Gênesis 3, essa questão de ver e ser cego, né? Ela está relacionada com a queda do homem. A gente pode ver aqui em Gênesis 3, fala assim, ó, mas a serpente, de 1 ao 7, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a Maria, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Senhor Jesus. Então aqui dá para linkar junto com o que o Senhor falou lá para os fariseus, né? Se eles fossem cegos, o pecado não ia estar dentro deles. E aqui era a mesma condição de Adão e Eva, né? Adão e Eva era cego. Então eles não viam impureza em nada. Eles eram puros, simples. Mas aí, a partir do momento que os olhos dele abriram, eles passaram a ver. Aí o pecado entrou. Então a gente tem que ficar muito em alerta para isso, né? Mas como é que os olhos dele se abriram, né? Foi através da dúvida. Satanás colocou a dúvida no coração de Eva. E foi a dúvida, não uma dúvida qualquer, foi a dúvida em cima da palavra de Deus. Que aqui falou, né? Satanás perguntou para ela, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Então ele plantou a dúvida no coração de Eva. Ele plantou a dúvida em cima da palavra que Deus tinha falado. Deus ia todo dia lá ter comunhão com eles, né? E aí eles falavam, e o Senhor falava com eles direto, todos os dias. E aí dava a palavra, né? Se a palavra era de Deus, então a palavra era uma palavra de ação. Era alguma coisa que Deus falava e que dava direcionamento para o dia seguinte deles, né? De comando. E aí eles questionaram essa palavra que Deus deu para eles. Aí que entrou o problema, né? Então a gente tem que cuidar do nosso coração, para a gente não deixar entrar dúvida. Porque a partir do momento que a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração com relação à palavra que Deus está nos dando hoje, aí que o pecado entra. Aí que o nosso olho abre. Aí que a gente começa a ver o que a gente não deve. Senhor Jesus. E isso tem que servir de alerta para a gente, né? Senhor Jesus. A gente tem que escolher todos os dias comer da árvore da vida. Amém. E não do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que eles decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí o pecado entrou. Senhor Jesus, então tem que ser uma escolha diária, né? Ó Senhor Jesus. E em cima também dessa questão da escolha diária, teve um ponto que tocou no meu diário também que eu achei muito forte, né? Com essa questão de decisão. Está em Deuteronômios 11, 26. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. O de 26 a 29. Fala assim, olha, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Amém. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno,
a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. 29. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Senhor Jesus. Então o Senhor está aqui mostrando, colocando na nossa frente, né? Todo dia a gente tem que escolher. Eu quero a bênção ou eu quero a maldição? Parece meio óbvio, né? Como é que eu vou querer a maldição para minha vida, né? É meio lógico. Porém, nem sempre é assim, né? Às vezes o Senhor está na nossa frente e a gente acaba escolhendo a maldição, né? Porque aqui fala, né? Que a gente vai escolher deuses, cumprir os mandamentos, deuses que não conhecestes. Às vezes a gente acaba seguindo deuses que a gente não conhece, né? Hoje em dia o telefone aí está aí para isso, para deixar a gente perdido. Às vezes o próprio dinheiro, o trabalho, coisa secular que é lícita, porém a gente acaba não escolhendo o Senhor, em troca de escolher o nosso trabalho, o nosso sustento. Senhor Jesus. Então o Senhor está deixando hoje uma escolha para a gente. Deixou ontem, vai deixar amanhã, e a gente tem que escolher diariamente. Amém. Senhor Jesus. Amém. E a gente tem que acordar, Senhor, eu quero hoje a bênção. Amém. Senhor Jesus. Amém. Durante o meu dia eu quero estar na bênção. Eu quero o monte Gerizim, não quero o monte Ebal. Eu quero, na hora que o Senhor voltar, eu quero estar no monte Gerizim. Amém. Senhor Jesus, eu quero a salvação, eu quero a bênção. Nosso Senhor Jesus. E aí é uma coisa que eu até compartilhei com o Éder, eu compartilhei também muito semana passada com os adolescentes, eu passei mais tempo com eles, uma experiência que eu tive no PAC, que foi, eu estava com um pouco de dificuldade no sábado, a gente saiu sexta e sábado, aí no sábado eu, com dificuldade assim, e não tinha segurança, nada estava, tudo favorecia para assim, o Senhor fluir, e eu não estava acontecendo. E aí eu fui ter comunhão com o líder, aí ele falou assim, sabe uma experiência muito forte que eu tive? Quando o irmão Pedro falou sobre estava lá no Evangelho de João, sobre quando o Senhor foi para ressuscitar, né? Na segunda-feira, ele ressuscitou, e Maria Madalena foi de madrugada ali, já ter lá no túmulo para ver o Senhor, e ela não encontrou ele. Mas ela tinha o desespero de ver o Senhor. O desespero dela era em ver Cristo, mais nada, ela só queria ver Cristo. E aí ele falou que ele ganhou tanto isso, que agora, tipo assim, ele sempre procurava fazer as coisas para ver Cristo. Amém. Não tem como a gente procurar para ver Cristo na maldição, né? A gente tem que procurar a bênção, escolher a bênção para ir ver Cristo. Então eu estou tocando muito nessa realidade. Todo dia, todas as coisas que eu vou fazer, eu quero ver Cristo. Amém. Se eu estou em casa de manhã, eu despertei, eu quero ver Cristo. Eu vou fazer café, eu quero ver Cristo. Amém. Aí eu vou preparar alguma coisa, eu vou fazer Cristo. Eu vou ver Cristo. Eu quero ver Cristo. Amém. Em tudo que eu ponho as mãos. Porque aí o Senhor começa a fazer sentido na nossa vida. A gente para de fazer as coisas no automático, né? A gente tomou um ritmo de casa adolescente de servir, né? Serve muito. E aí a gente entra no ritmo de servir no automático. A gente passa a fazer as coisas e a gente para de desfrutar. A gente para de ver Cristo nas pequenas coisas. E a gente acaba passando a ficar cansado. Aí já está ficando difícil. E a gente tem que voltar para o Senhor. O Senhor tem que ser o centro da nossa vida, né? Amém. Senhor Jesus, Ele veio para nos libertar, né? Ele veio para curar a nossa cegueira, não foi para deixar a gente cego. Então, Senhor Jesus, a gente tem que buscar sempre o Senhor em primeiro lugar, né? Amém. Senhor, independente do que a gente for fazer. E a partir do momento que a gente passa a fazer as coisas sem o Senhor, principalmente os serviços na igreja, principalmente as coisas para o Senhor, para de fazer sentido. A gente desconecta da árvore da vida e passa a se conectar no conhecimento do bem e do mal. Se a gente não está no Espírito, a gente não está na árvore da vida. E o Senhor quer que a gente esteja na árvore da vida, né? Que a gente possa ter esse coração de sempre estar buscando o Senhor, sempre estar conectado à árvore da vida. Porque é o que vai nos direcionar, que vai nos suprir, que vai trazer o governo do Senhor. Então, para a nossa vida, para a vida da igreja, Senhor Jesus. E até o Senhor voltar, né? Para trazer o Senhor encabeçar todas as coisas. Amém. Aleluia. Jesus. Sua? Jesus. Aqui, ó. Tom trouxe você com carinho. Senhor Jesus. Irmãos, Efésios, capítulo 1.
Só para continuar, né? Vamos continuar aí o que o Vinícius estava falando para nós sobre essa questão de ser iluminados. E nesses últimos dias a gente precisa atentar para isso, né? No caso do cego ali, o Senhor ele veio para juízo. E depois nós vamos ver um versículo também no Evangelho de João que mostra o que ele vem julgar. Então, Efésios capítulo 1, versículo de número 15. Amém. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do nosso Senhor Jesus, dos santos, a qual, vamos até o 20, igual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Igual essa aplicação do Monte Ezim, Ebal e Gerezim, essa aplicação no Antigo Testamento hoje, irmãos, graças ao Senhor, nos livrou da maldição. Aleluia. Não tem nenhum maldito nessa noite. Todos nós recebemos essa graça. Amém. Mas nós precisamos permanecer nela, porque sem ela aí vem a condenação. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos lá. Os nossos olhos precisam ser iluminados diariamente, como o Vinícius nos mostrou aqui. É uma porção que nós temos que tomar todo dia. Ontem deu certo? Deu. Mas e hoje? Eu tenho que tomar a minha porção. Amém. E tenho que me consagrar, porque o diabo, ele não dorme. Ele está aí o tempo todo ao nosso redor. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 17. Ó Senhor Jesus. Deixa eu chegar lá que eu fui rapidão aqui. Aí. Então vamos lá. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê? O que não crê? Porquanto não crê. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a luz, ela tem duas figuras, como o Salmo 119 mostra para nós. Primeiro ela é lâmpada, e depois luz. A lâmpada está aqui, ó, está quietinha, ela não muda, mas a luz, onde nós somos, ela está mudando. Se alguém apagar as luzes ali, a lâmpada continua, mas não tem luz. A nossa base, a nossa posição, ela é lâmpada para os nossos pés. O que tem nos firmado? Aonde nós estamos firmados? Qual é a base que nós temos? Porque ela é lâmpada para os pés. Então, peraí, a lâmpada está aqui. A minha base. O que a palavra está me direcionando dia a dia? Qual a base que eu tenho? E isso precisa estar claro para nós, irmãos. Porque o Senhor estabeleceu nesse universo uma esfera onde Ele colocou os seus santos, para que juntos sejamos aperfeiçoados. E aí se cumpre o que nós vamos ver agora no Evangelho de João. Ele se torna o pastor. Ele conduz as ovelhas. Ele tira do aprisco, de toda retenção, de toda contenção, de toda prisão, de toda frieza, e nos leva para a libertação. Olha que coisa! O Senhor fez essa obra gloriosa por meio de uma esfera. E essa esfera precisa estar bem solidificada no nosso coração. Eu não posso ter dúvida de onde que é onde que o Senhor me colocou. Então vamos lá, Evangelho de João, né? Capítulo de número 10, versículo de 1 a 3. Então vamos lá. Em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o versículo 3. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora de quê? Do aprisco. Mas somos colocados dentro de uma outra esfera para sermos guardados. E nós sabemos qual é essa esfera. Se chama vida da igreja. Jesus morreu por causa de quê? Da igreja. Ele gerou. E na igreja nós temos os pastos verdejantes.
Nós podemos desfrutar o Deus da nossa salvação. Amém. Agora aqui tem um fato muito bem direto, bem direto. Tem o pastor que cuida das ovelhas, mas fala de maneira bem clara, singular, é o pastor. Qualquer outro que entrar fora disso é o quê? Ladrão e salteador. Mas o Senhor mudou a nossa condição. Nós hoje fazemos parte dessa vida de santificação. Mas os irmãos lembram a única coisa hereditária que nós temos? Romanos capítulo 5. Depois nós vamos voltar aqui, tá? Romanos 5, versículo 12. Isso é a única coisa hereditária que tem, todos aqui tem, tá? Então até a volta do Senhor Jesus, todos nós carregamos essa encrenca conosco. Então a gente tem que abrir os olhos, iluminar os olhos do nosso coração. Eu sempre procuro atualizar, iluminar os olhos do meu coração. Então versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos. Então essa é a condição hereditária de cada um aqui nessa noite, toda a humanidade. A única coisa que a gente herda é o pecado, mas o Senhor mudou a nossa história. Ele, como o pastor das ovelhas, ele fez esse chamamento para cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. E tem lá em João 10, uma figura interessante ali que chamou a atenção na hora que a gente estava tendo comunhão, estava tendo comunhão com o Vinícius, sobre o porteiro. Quem é o porteiro, irmão? Vocês imaginam? A porta é o Senhor. Quem é o porteiro? O porteiro abre, né? Ele é que abre, né? Vamos lá em João 17. Vamos descobrir aí o porteiro. Evangelho de João 17. Ó Senhor Jesus. Aqui a gente consegue ver quem é o porteiro. Versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em, para que o mundo creia que tu me, eu lhes tenho transmitido a tua glória, ou a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste. Achamos o porteiro? O próprio Pai, ele abriu essa porta. A porta é o próprio Cristo. Nós não teríamos direito à salvação. Somos gentios, distantes da promessa de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira e quis pegar cada um de nós para nos dar salvação. E lá em Apocalipse, a igreja em Filadélfia, essa porta que o Senhor abriu, ela não vai fechar. Essa porta é o próprio Cristo, é a salvação para resgatar todos aqueles que ainda não creram. Mas cada um de nós precisamos atentamente alinhar o nosso coração. Vamos voltar para João capítulo 10. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, pertinho aí, versículo de número 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Está vendo? Olha aí, ó. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Irmãos, isso é muito forte, hein? Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Mas se a gente volta um pouquinho no capítulo 9, nós temos um cego aqui, que viu Jesus fisicamente. E aqui, quem viu Jesus fisicamente? Nenhum de nós. Mas nós não vemos, mas cremos. Aleluia. E fomos alcançados por Ele. Por isso essa palavra ela é importantíssima na nossa vida. Não para se tornar apenas uma linha de conhecimento, uma lógica de raciocínio. Porque Mateus 13 fala que muitos conhecedores da palavra desejariam ver o que nós estamos vendo, ouvir o que nós estamos ouvindo, mas eles não veem. Primeiro, eles não ouvem, não veem, porque os olhos
do coração, o coração está endurecido, então os olhos estão fechados. Depois vocês podem pegar lá Mateus 13, versículo 14, 15, 16, até o 17. E hoje nós precisamos rogar ao Senhor para continuar cuidando dos olhos do nosso coração. O versículo de número 6, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Irmãos, a vida da igreja, ela é vivida dentro de uma esfera que Deus deseja que todos nós sejamos aperfeiçoados, para crescermos juntos, até que todos cheguem ao pleno conhecimento. Amém. Essa é a esfera. Tantas ferramentas que nós temos hoje, não tem como escapar. Tem muitas ferramentas para nos ajudar. E nós precisamos estar inseridos dentro dessa esfera. Porque aí o Senhor vai ter como trabalhar em cada um de nós. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A gente estava tendo comunhão sobre esse princípio que é repetido, né? Por que fala o Senhor? Era uma curiosidade, sempre eu tinha. O Senhor fala assim: pois em verdade vos digo. Por que há essa necessidade? Se a gente for pegar, cada um de nós tem uma verdade, e usamos até mesmo a palavra da verdade. Quantas coisas tem aí no cristianismo? A gente estava tendo um pouco de comunhão hoje, aí sobre situações de igrejas levantadas, com palavras assim, usando a palavra e produzindo uma esfera totalmente contrária ao que Deus estabeleceu. Coisas negativas assim, né? Eu vou citar, né, de homossexualismo, casamento, essas coisas, né? Várias pessoas hoje estão tomando essa posição e usam a palavra da verdade. Mas o Senhor mostra aqui um princípio de algo que se torna a realidade. Verdade tem que ser uma realidade, mas não é uma realidade humana, é a realidade de Deus. É o que está no coração de Deus. Por quê? O Senhor veio para juízo. Nós hoje, irmãos, estamos passando por isso. O Senhor está passando um pente para nós. Alguns vão receber a soberania ali, o cuidado, e vão mudar. Nem todos vão mudar. Nem todos irão mudar, infelizmente. Mas a porta está aberta para todos. Ele é a porta. Aleluia. E a porta que Ele abriu, ninguém vai fechar. Versículo 9. Olha aí, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará. Aleluia. Esse verbo futuro aqui, nós sabemos, nós já recebemos a salvação do nosso espírito. Nosso corpo já foi consagrado, mas Tiago 1,21 fala que a nossa alma ainda está em jogo. Nós precisamos despojar toda impureza, acúmulo de maldade, e acolher com mansidão a palavra implantada, inserida em nós, porque ela é poderosa para salvar nossa alma, para nos tirar dessa condenação. E aí, não apenas isso, nós desfrutamos desta passagem, desse suprimento de vida, dessas riquezas de Cristo, riquezas insondáveis de Cristo. Amém. É simples nós medirmos o que nós estamos desfrutando. Cada um tem a sua porção. Nós sabemos, a vida da igreja não é isso não, reunião só não, começa em casa. A nossa guerra começa dentro de casa. É lá que o diabo ataca. Eles atacaram Adão e Eva, o diabo atacou Adão e Eva lá na comunhão com o Senhor, que tinha na viração do dia, né? O diabo foi lá. Ele é doido? Deus estava lá, ué. Ele ia apanhar doidado, não ia nem chegar, não chega nem perto. É a mesma coisa conosco, cheios de Deus, como é que o diabo vai chegar perto? Não tem para ele. Amém. Mas aí na nossa casa, às vezes a gente pode relaxar. É onde que tem que vigiar. E a Bíblia nos encoraja a vigiar hoje, agora, não, é a todo tempo. E vigiar como? Orando. Amém. Para que possamos escapar dos dias maus. Amém. E todo dia é mau. O Senhor Jesus. E aí tem o ambiente do dia a dia, irmãos. As armadilhas estão aí, nesse modernismo que existe. Hoje mesmo a gente tendo comunhão lá. Quem é aquela menina que falou no meu celular, Vinícius? O celular ficou possesso. A mulher começou a falar assim, e o céu está aberto? Falei, ainda bem que está limpo. Ainda bem, Vinícius falou assim, ainda bem que o céu está aberto. Falei, que é isso? Quem mandou isso tem que falar, meu Deus do céu?
a gente tendo comunhão. Tem um trem ali, um mecanismo, né? Deve ser aquele lá. Aí, que a mulher que tem doido lá, falou lá, tranquilo, o que é isso? Repreende em nome de Jesus. Não mandei queimar não, porque vou precisar do celular. Irmãos, nós estamos hoje rodeados, o celular que está ligado aí, está ouvindo tudo. E na hora que você chega no lugar, ele te sugestiona, ele dá sugestão para você. Por isso, meninos, pelo amor de Deus, arrumem Bíblia, porque senão não tem jeito não. Vocês vão ficar presos pela mente. O celular induz muito a nossa mente, né? É uma coisa que eu não sei como que vai ser resolvido pela frente, porque a tendência da tecnologia é só aumentar, irmãos. Só aumentar. E aí é difícil. Eu estou falando isso porque a gente tem essa... Eu sei o que é ler a Bíblia no celular, eu sei o que é ler a Bíblia aqui. A experiência é outra. E qualquer um que fizer, é um desafio para vocês, tá? Qualquer um pode fazer. Faz um teste. Lê o versículo que você lê no celular e lê na Bíblia. Você vai ver que tem uma diferença. Vai ter alguma coisa aí. Primeiro que o Espírito que está dentro de você vai testificar aquilo que você está lendo. E não vai receber como apenas uma sugestão de um mecanismo que você usa para diversas coisas. Bom, o Senhor continua aqui, ó. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Amém. E o bom pastor dá a vida. Mas aí tem um outro negócio. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Mercenário aqui, ele não é o pastor. Então nós precisamos simplesmente ter essa percepção. O pastor faz o quê? Ele me dá vida. Ele produz vida. E a vida é limitada? Não. Evangelho de João 10. Vida em abundância. Está aqui, está aqui na frente. Está aqui, pertinho. Ó. O ladrão vem somente para matar, aliás, roubar, matar. Eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Então, qual que é esse processo aqui? A primeira coisa que o diabo fez no jardim do Éden, ele tirou Eva da presença do marido. Roubou. Ela estava num lugar diferente ali, estava numa esfera diferente. Roubou a presença do maridão. Ele não tinha nem negócio de futebol, nem nada. Não tinha WhatsApp. Não tinha nada, né? Mas ele conseguiu roubar Eva. A partir do momento que ele roubou, aí ele infiltrou dentro dela a morte. Roubou a atenção dela. Porque o objetivo dele era o quê? Era destruir. Matou a simplicidade. É assim que faz. Aí tira a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Aí acabou. E nós precisamos pedir ao Senhor, porque, irmãos, isso é pessoal, tá? Amém. E é só lembrando, na nossa comunhão lá hoje, a gente sempre falou isso. Os ouvidos estão mais perto da nossa boca, nosso. Então é para mim essa palavra. E aí, cabe a cada um de nós considerar diante do Senhor os efeitos, porque a luz vem, nós somos iluminados, e os efeitos são apresentados. E o versículo de número 13, agora 13, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Então tem mais uma característica, o cuidado dele não é para as ovelhas, é em função dele. Ele busca o seu interesse, os seus interesses. Essa é a condição do mercenário. Se é o pastor, ele quer cuidar das ovelhas. Senhor Jesus. Amém. E se entrega completamente por ela. Oh, Senhor Jesus. E Gálatas mostra duas esferas de risco para nós. De risco não, uma é de risco, a outra é de salvação. Quando foi mencionado a questão do pecado, a nossa herança do pecado, nós sabemos que ali é gerado então obras. Aí é fácil a gente identificar. Gálatas 5. Obras da carne. Ó Senhor Jesus, é isso aí. O Espírito é fruto. A gente tem que ver essa diferença. Senhor Jesus, amém. Os irmãos sabem a diferença, obra e fruto?
simultaneamente acontece. Por quê? É hereditário. Tipo, fala aqui, ó. Tem um monte de coisa que está, irmão. Não assusta não, porque é a Bíblia que mostra, tá? Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Vai perder a salvação? Não, mas não vai reinar. E vai receber também o efeito do pecado. Bom, tem muita coisa aqui, mas aí vamos lá. Não é o nosso caso às vezes de idolatria, não é de feitiçaria, mas inimizade. Quem está no meu time, quem não está? Ira, toma uma fechada no trânsito, meu pai. Ciúme, ai, tá vendo? Isso é obra da carne, porque está inerente em nós. Aí eu falo assim, eu não faço nada disso não. Eu não sei o que você está fazendo aqui não, Jesus já tinha te levado. Está liberado, em nome de Jesus, né? Vai, trem. Foi transformado. Sai, está voando, Jesus. Leva ele. Se você falar aí que está liberado, mas leva ele, Jesus. Você está fazendo o que aqui, trem? Irmãos, porque nós herdamos, é a condição do pecado. Mas nós não vamos alimentar disso. O que nós não podemos é alimentar disso aí. Agora, o fruto, igual esses capinhos que eles plantam aqui, ó, produz fruto nenhum esse trem. Mas eles embelezam a gente, diz que embeleza. Mas se não jogar água aqui, o que acontece? Não vai cair as folhinhas, vai morrer. Se tivesse um gásinho pelo menos para a gente comer, né? Não tem. Mas aí o fruto você tem que cultivar. Você tem que regar. Tem que adubar. Tirar os capinhos de perto, porque eles têm fantasma que aparece, as obras da carne, que está ali rodeando, né? Tem que tirar, né? Tem que tirar. 1 Tessalonicenses fala sobre isso, né? O mesmo Deus da paz, Ele quer nos santificar em tudo. Em tudo. Aí da onde que Ele começa? De dentro para fora. O espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda, porque Ele vai vir para julgar. O juízo vem. Vai vir para pegar os frutos. Frutos dignos da vocação que fomos chamados. Nós estamos dentro. O negócio nosso é esse aí, não é? É esses frutos aqui que vem no versículo 22. Aos frutos do Espírito. Agora o trem é bom aqui, ó. Frutos do Espírito. Aleluia. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Ou seja, está liberado. Liberou geral aqui, ó. Nós podemos ficar à vontade. Não tem lei, não tem limite, porque isso é a essência de Deus em nós. É a expressão que nós vamos ter de Deus. Mas é fruto, é produzido, não é herdado. Por isso que todo dia nós temos que nos esmerar em buscar a presença do Senhor. Não, a gente não sabe o tempo que durou no jardim do Éden a vida de Adão e Eva ali até o dia do pecado, mas querendo ou não, alguma coisa saiu de sintonia. Eles encontravam com Deus todo dia, irmãos. Estavam melhor que nós, se fosse olhar a questão de reunião da igreja. Mas hoje a nossa reunião é interior. Então nós estamos numa esfera também, a mesma esfera que eles. Nós temos comunhão com o Pai o tempo todo, pois Ele habita dentro de nós. Ele é a porta, Ele nos colocou na presença do Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo e fomos introduzidos na presença de Deus. Hebreus capítulo de número 10. Ai, Jesus, isso aqui é bom, tá? Ai, meu Pai. Nossos versículos aqui são gostosos. Tem um tempinho, 7 minutos. Vamos lá. Hebreus 10, versículo 19. É isso que nós precisamos fazer. Então nós sabemos o fruto do Espírito, a esfera que nós precisamos estar para que esses frutos sejam produzidos. E aí, aqui tem a chave.
Aqui tem o segredo do acesso. Já entregou a Bíblia, nos entrega a senha. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele abriu acesso para nós. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele é o cabeça da igreja, que é a casa de Deus, coluna e base da verdade, que traz para nós então viver de realidade. Bom, versículo 22, aí vem um segredinho. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quem faz isso? O Espírito, por intermédio da palavra. Aí ela produz esse lavar interior. Está vendo como que é muito, isso é bem pessoal. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Ó Senhor Jesus, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, olha aí, o pastor que cuida de cada um de nós, que nos chamou, que nos introduziu na presença do Pai, ele é fiel. Ele abriu essa porta para nós. Ó Senhor Jesus. Mas aí nós precisamos, primeiramente, aproximar com o coração puro, sincero. Deus sabe o que tem no nosso coração. Nós às vezes nem sabemos, mas Ele sabe. E com plena certeza de fé, porque não estamos baseados naquilo que nós vemos. Senão nós vamos ficar igual o ceguinho lá. Vai ver, não vai ver, vai ver, não vai ver. Aí vê meio assim, meio turbulento. Mas ele, uma vez que o Senhor tocou e revelou para ele, ele viu claramente quem era o Senhor. Amém. Os irmãos lembram que na hora que o Senhor perguntou para ele: o que está acontecendo aí, filho? O que você está... Não, eu estou aqui, mas eu não sei quem que é o Senhor. Aí na hora que o Senhor revelou para ele, aí ele não apenas teve a visão física, mas ele também teve a fé naquele momento de crer. Amém. De fato, em quem o curou. Amém. E é isso que nós precisamos tomar posse, irmãos. Sim. É nosso, é meu. Sim. Nós não podemos deixar ninguém roubar. O diabo vem para roubar. Nós não vamos deixar para ele, não. Amém. Ó Senhor Jesus. Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Está vendo? O fruto do Espírito. Amém. E as boas obras. Ó Senhor Jesus. As boas obras estão relacionadas aos frutos do Espírito. Amém. Não às obras da carne. E versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Esse viver de reunião, ele não é apenas os momentos que estamos juntos aqui na reunião da igreja. Ele começa no nosso viver com o Senhor. Amém. Na nossa comunhão com Deus, que nós não podemos deixar brecha. Temos que a todo momento buscar diligentemente a presença do Senhor, para que Ele possa nos direcionar. Voltando lá em João, para a gente finalizar aqui, vamos até o 18. Então desce. Senhor Jesus. João 10. Eu parei em 14. 11. Alguém falou 14. Nós paramos nos 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê que o lobo abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e dispensa. 13 para frente. 13 para frente. Então vamos lá. O mercenário foge. Porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Mas ao versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Pergunto para os irmãos: vocês conhecem o Senhor? Ai, Jesus. Adriano, você desse jeito que você está aí, não sei não. Aqui, ó. Está assim, ó. Aonde? Ai, meu pai. O João está
Tá difícil aí, viu? Você ajuda eu, Heitor? Cadê você, Heitor? Cadê Heitor? É ordinário também, né? Ô, João Vitor, então você mesmo. Você ajuda sua avó, tá? Uns gritos de guerra diferentes com ela lá, né? Sacode ela lá, porque... E ela fala que tem um grito de guerra que ela gosta com ela, né? Aí, tá vendo? Dá um espanta nela lá, porque o negócio tá fraquinho, tá? Ajuda nós aí. Ô Senhor Jesus, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui a gente vê novamente a inserção do porteiro aqui, né, com o Pai, né? Ele não apenas conhece o Senhor, mas ele confiou a ele as ovelhas, mas ele pega aí aquilo que foi dado a ele e leva para o Pai. Versículo 16, ainda tem outras ovelhas, não deixe aflitos. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Lembrando, esse aprisco aqui que estava falando, na época de Jesus, ele ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, então estava falando especificamente dos gentios, judeus e gentios. Mas hoje, nós estamos já no Novo Testamento, então quem são esses aí que não são, que não estão ainda? É os que não creram, é aqueles que precisam receber o Evangelho, e nós precisamos pregar para essas ovelhas, né? Para ouvir aí, receber, aí vem a importância da nossa intimidade com o Senhor, porque se nós não tivermos a expressão do pastor, elas não vão conhecer a voz. Não tem muita coisa por aí? Tem muita voz? Irmão, o que mais tem? Abre a internet para ver. Tem voz assim, ó, milhão. Fala melhor que a gente, mais suave, mais levinho, mais, né? Até mais bonito, mais cheiroso que a gente, eloquente, né? Mas a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é transmitir a voz do pastor, é ser fiel àquilo que o Senhor tem dado para nós, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Que troca gostosa, né? Estava falando isso com o Vinícius. Às vezes a gente, oração, né? Eu tenho coisas que eu tenho dificuldade de orar para mim. Eu orar assim, para mim. Mas quando eu estou orando para os irmãos, eu sei que o Senhor está me abençoando. É uma questão, mútuo. Então, irmãos, igual a reunião de oração da igreja. Olha bem, a chave que está sendo dada para nós, a autoridade, o poder, a propriedade. Lembrando que tem duas coisas específicas que a gente precisa aprender. Autoridade, quando você usa o nome de Jesus, é dada a você autoridade, mas você tem propriedade. Você sabe distinguir propriedade de autoridade? Essa Bíblia é de quem? Pode falar, é minha. Então eu tenho autoridade, porque eu tenho propriedade dela. Igual até usei o exemplo, né? Lá na casa do Vinícius, ele é autoridade lá, depois que Júlio libera mais ele. Em casa é a mesma coisa, não esquenta a cabeça, porque ele tem a propriedade, ele é a casa dele. Quem é a autoridade? Ele, tipo, a gente chega lá, por mais liberdade que ele dá pra gente, mas ele é a autoridade. Irmãos, nós temos a propriedade na palavra. A palavra nos dá propriedade. Por isso nós não apenas temos a propriedade, mas temos também autoridade. E aí nós temos que tomar posse disso. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é bom demais a gente estar vivendo a vida da igreja, a esfera que nós temos vivido. O Senhor tem feito de todas as maneiras para ganhar o maior número possível de pessoas em todas as esferas. Agora é importante que cada um de nós saiba avaliar como está o nosso coração. Na comunhão que eu estava tendo com o Vinícius, o corpo é muito perfeito, irmãos. 5 dedos aqui, ó, mão esquerda. A mão esquerda não faz o que a direita faz. No meu caso, não, tem uns aí que parece que é povo, que a mão direita faz igual a esquerda, tudo doido, né? Mas a minha não. E eu, se eu fizer um trem tem uma diferença tremenda. Nem todos são iguais. Então cada um tem uma função. Oh, Senhor. Quando fala estimular o amor, é saber reconhecer que cada um tem uma capacidade. E nós precisamos estimular e não desestimular. O Senhor, Ele nos colocou numa esfera de amor. Não é a igreja, não é do amor fraternal? Essa é a esfera do amor. Só que nós somos tão diferentes. Às vezes até entre o casal dá uns trem diferentes. Imagine entre irmãos. Ainda mais meninada, adolescente, tá vendo? O menino estava falando para mim.
Adolescente, cada um uma fase diferente, uns tem tudo diferente, né? E nós também a mesma coisa. Mas o Senhor quer aperfeiçoar cada um de nós. Amém. Esse é o propósito da vida da igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. E nós precisamos nos envolver cada vez mais. O nosso envolvimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quanto mais nós envolvemos com o Senhor, quanto mais dom, mais ministério. Mais graça, mais dom. Mais dom, mais ministério. Aleluia. E aí vai. E daí a pouco nós estamos servindo, estamos envolvendo, estamos servindo, estamos vivendo a vida da igreja. Que essa porta que foi aberta em favor de cada um de nós, estamos aqui nessa noite, o Senhor abriu essa porta. Quantos? Vocês imaginem o Papa, que é conhecedor da palavra. Imaginem os anos de vida do Papa. E vocês aqui conhecem o último agora que está lá. E as barbeiradas que ele já fez. Algumas que ele já fez. Eu tenho liberdade de falar isso. Porque ele já fez publicamente. E foi muito questionado até pelos próprios católicos. Ele poderia estar vendo isso que nós estamos vendo hoje. Ele poderia ter recebido essa visão, mas não foi dado para ele. Essa graça não o alcançou. De viver de maneira simples essa vida da igreja, onde nós temos um Deus que é não apenas o nosso Senhor, o nosso Pai, mas Ele também, Ele abre todas as coisas para nós, para nos suprir com vida, e vida em abundância. Ele quer transformar a nossa vida, produzir alegria dentro de nós. E nós somos inseridos como um ramo de uma, e nós éramos de oliveira brava, mas somos inseridos na videira verdadeira. Ó Senhor Jesus, que o Senhor continue dando graça para nós, irmãos. Vivemos a vida da igreja sendo conduzidos pelo bom pastor, que deu a vida em favor de cada um de nós. Vamos compartilhar pequenos grupos, tem tempo ali, ó. Ó Senhor Jesus.